Como conceituar bem os casos, ou conceitualizar bem os casos. Primeira coisa, o que é a conceitualização, né? A conceitualização de casos nada mais é que um esqueleto, né? Um esquema que nós temos assim, do funcionamento geral do paciente baseado em algumas crenças relacionadas, de crenças parecidas. Então, nós temos basicamente o paciente, ele tem um esquema de funcionamento. Então, ele se comporta de uma forma parecida em vários contextos parecidos. Quando nós temos isso, a gente começa a questionar, poxa, será que tem alguma coisa regendo isso tudo aí? Será que tem alguma coisa por trás deste funcionamento repetitivo do paciente? Dele constantemente ter esses pensamentos disfuncionais? Dele constantemente ter esses comportamentos disfuncionais? Será que tem alguma coisa por trás disso? Quando a gente chega nessa percepção, nessa ideia aí, nós então começamos a investigar mais se existe algum significado por trás de tudo isso. E aí nós podemos chegar nas crenças do paciente. Chegando nas crenças do paciente, a gente começa a ver como seus comportamentos, na realidade, estão na cabeça dele, protegendo ele daquela crença. Então, se o paciente acha que ele é uma pessoa estranha, por exemplo, ele deixa de conversar com as pessoas para que as pessoas não achem ele estranho. Porque se ele conversar com as pessoas, elas vão achar ele estranho. E aí, em várias situações sociais, ele acaba não conversando com as pessoas ou fugindo de situações sociais. Então, a conceituação cognitiva vai mostrar para a gente tudo isso, todos esses dados assim do paciente. Isso é o que é. E ela ajuda no quê? A gente saber onde trabalhar com o paciente. Então, a gente consegue mostrar para o paciente ainda mais dados de como ele funciona. Faz muito sentido para ele. Pô, realmente é isso mesmo, né? Caralho, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe, pô, então eu posso trabalhar com esses pensamentos, eu posso pensar em estratégias para trabalhar com esses pensamentos específicos, eu posso pensar em estratégias para trabalhar com os comportamentos específicos, tá? E aí fica muito mais fácil da gente conseguir planejar os nossos próximos passos com o paciente. E como montar uma boa conceitualização? Né? Começando pelo modelo cognitivo. Tá? Começando pelo modelo cognitivo, que é a situação, pensamento automático e reações. Comportamental, emocional e fisiológica. Você vai notar, durante várias situações da vida do paciente, os modelos cognitivos deles nesses contextos. Então, quais as situações ele se envolve, quais interpretações ele tem dessas situações, desses contextos, e quais são as reações dele. E aí você vai notando padrões. Você notou um padrão que se repete? Opa! Interessante. Então, você vai escrever esses modelos cognitivos e, a partir disso, você vai, então, notar a outra parte da conceitualização, onde você vai notar que os comportamentos dele mantêm ele no problema, você vai notar o significado dos pensamentos disfuncionais dele, que aí são as crenças, e o que liga esses comportamentos às crenças, tá? No sentido, eu tenho esse comportamento para essa crença não aparecer. Eu tenho esse comportamento para não me envolver com essa crença. Eu tenho esse comportamento para que as pessoas não percebam que eu sou X. Tá? Então, você percebe que a coleta de dados é muito importante nesse processo para você montar uma boa conceitualização cognitiva. Você precisa coletar muito bem os dados do paciente, tá? Dos funcionamentos e tudo mais. E quando nós temos também uma boa estrutura para nos guiar, né, nisso, fica muito mais fácil da gente realizar isso. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e, além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.